Ontem foi um daqueles dias de desespero, né? Foi um daqueles dias no qual a energia é drenada e a gente sente que não pode fazer nada e que é isso. Mas hoje é outro dia e a gente volta aqui para tentar pensar um pouquinho mais sobre algumas coisas. E eu quero, para começar, usar duas falas de dois técnicos de futebol, né? O primeiro deles é do Abel Ferreira, que é português e é o técnico do Palmeiras. Eu quero que a gente ouça aqui um trechinho no qual ele fala sobre a pandemia, sobre essa situação toda que a gente mencionou ontem aqui. Vamos assistir aqui o Abel Ferreira falando. Novo surto da doença no Palmeiras? Temo. Foi o que tive uma conversa com o nosso diretor, porque preferia jogar contra o Corinthians na máxima força, porque nós gostamos de jogar, e eu pessoalmente gosto de jogar contra os meus rivais na máxima força, só assim é que te ajuda a crescer. Mas mais do que falar do surto do que se passou no Corinthians, eu gostava de apelar à responsabilidade de todos. Deixem-me dizer-vos isto, eu quando cheguei aqui fiquei um bocadinho espantado, porque nós na Europa, pelo menos em Portugal, nós tivemos 2 vezes lockdown, e falo lockdown de ficar em casa, não é sair, é em casa, só sair para comprar alimentos essenciais. E quando cheguei aqui vi que de facto as regras tinham que ser mais apertadas, e de facto assusta-me ver a quantidade de mortos, independentemente de ser 1 ou ser 2.000 ou ser 5.000 ou ser, para mim é exatamente igual, porque eu gosto muito de futebol, adoro futebol, sou apaixonado por futebol, mas futebol sem vida não é nada, e para mim há a vida que está acima daquilo que é o futebol. Acima de tudo, o que posso dizer é que temos de ter todos responsabilidades, porque não é por mim, é por nós, é por mim, é por ti, é por todos nós, e assusta-me quando ligo o jornal e vejo as notícias da quantidade de mortes, leio as notícias de quantos hospitais estão a ficar lotados, e acho que nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos todos por uma causa, porque esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso, e nós temos que ter essa responsabilidade, e eu falo por mim, e foi esse o meu maior medo hoje. Não sei o que é que vai acontecer no futuro. Eu percebo que o futebol é um negócio, e nós precisamos todos de trabalhar, precisamos todos de viver, precisamos todos de dinheiro para pagar as nossas contas, mas temos de ter essa responsabilidade social de neste momento ser mais recatados, ser mais responsáveis dentro daquilo que são as nossas possibilidades, ficar mais por casa para ver se de facto conseguimos eliminar este adversário, porque quer aqui, quer na Europa está difícil. E o segundo trecho, a segunda fala, é do técnico do América, um time de Minas Gerais, o Lisca. Eu não posso pôr aqui o trecho porque é, se não me engano, da Sport TV ou da, sei lá, ESPN, é alguma emissora de esporte, então não posso botar aqui o trecho no qual ele fala, mas eu vou ler aqui para vocês o que o Lisca falou. Ele diz o seguinte aqui: é quase inacreditável que saiu uma tabela com jogos dia 10 e 17 com 80 clubes, que vamos levar 30 jogadores com delegação para um lado e para o outro do país. Nosso país parou, gente, não tem lugar nos hospitais. E eu estou perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, é hora de segurar a vida. E é um pronunciamento dele aqui sobre esse assunto também, né? Sobre agora o Brasileirão, times indo para um lado e para o outro do Brasil. Ele fala assim, como é que você pegar um time do sul do país e levar para Manaus, por exemplo? Então, assim, é inconcebível. E ontem a gente falou, né, sobre como não dá para fingir mais que as coisas estão normais, que não dá mais para levar na brincadeira, sabe? Eu tenho visto aqui algumas coisas, na verdade, né? Eu tenho visto certos debates que estão sendo feitos, que a gente já fez isso, a gente já viu isso em abril e maio do ano passado, quando começou a pandemia, se deve ter lockdown ou não. É sério, parece que anda em círculos o negócio. A gente está aqui o tempo todo andando em círculos, as pessoas morrendo, a gente fala aqui de quase 2.000 mortos ontem. Então, assim, sinceramente, já passou o estágio de debater, sabe, certos assuntos e começar a tomar medidas práticas para isso. E é claro que junto com o lockdown, né, junto com o cancelamento de, sabe, atividades que não sejam essenciais, isso inclui futebol também, né? Até quando eu ouço essas pessoas falando, né, esses técnicos falando, e eles compreendem, obviamente, que os jogadores também têm que trabalhar, também é o trabalho deles, mas compreendem a gravidade da situação.
Quando a gente fala tem para as coisas, isso vem junto, né? Vem a tiracolo o auxílio emergencial. Então a gente não pode pensar que o trabalhador ficar em casa parado sem receber nada. Não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para fazer nada. Então, o fechamento do país, o lockdown, deve vir, obviamente, com o auxílio emergencial. E aqui eu quero até mencionar, né, quando a gente falou de outros países, aqui a gente fala da Europa, a gente fala dos Estados Unidos, alguns países que ou demoraram para tomar medidas ou que adotaram desde o começo, o que eles falam é de orçamento de guerra. O modo como eles estão lidando com a pandemia, com a quarentena, com o lockdown, com, sabe, fechamento do país, é orçamento de guerra. Ou seja, é compreender que a situação agora, há meses na verdade, né, não é agora, há meses, é uma situação extraordinária, é uma situação equivalente a um desastre de guerra, a um estrago de guerra. Então, o que os governos precisam fazer é proteger, primeiro, vidas. Porque sem vidas não há economia, como a gente falou outro dia aqui. Não há, se a pessoa está morta, ela não vai comprar nada, ela não vai trabalhar, ela não vai girar a economia. Então a pessoa tem que estar viva. Se as pessoas estiverem mortas, não tem economia. Não tem jogo de futebol também. Se os torcedores estiverem mortos, ou os jogadores estiverem mortos, ou se os técnicos estiverem mortos, não tem jogo de futebol, não tem entretenimento também. Mas, primeira coisa, proteger as vidas. E depois disso, é arranjar algum modo para que essas pessoas que estão vivas, em casa, se protegendo, tenham condições de manutenção, de sobrevivência. Então, repito aqui, a noção que se tem em muitos países é de que o estrago, tanto social quanto econômico, é um estrago de guerra. E a gente fala desses números, né, astronômicos, né, 200 e poucos mil mortos, 300 mil mortos, sabe, 2 mil mortos por dia, e perde a dimensão disso, né? Perde a noção de quantas pessoas, de quantas vidas reais, concretas. Eu até mencionei tempos atrás aqui, né, sobre um artigo. Se eu encontrar esse artigo, eu até linko para vocês aqui, falando que a nossa mente humana, o nosso cérebro humano não consegue lidar com grandes números, não consegue compreender o que isso significa, né? Então a gente fala assim, olha, morreu tua avó, é uma pessoa, um indivíduo, tua avó, você sabe que essa pessoa, você tem um vínculo emocional com ela, você tem, sabe, uma relação com essa pessoa, e isso te impacta de um modo que você não consegue nem mensurar às vezes. Se for uma pessoa próxima sua, a dor é tremenda, é devastadora, o luto, né, dias, semanas, sabe, lidando com aquela perda. Quando você fala de 10 mil mortos, a gente não consegue assimilar isso. Principalmente se esses 10 mil mortos não tiverem nenhum vínculo emocional com a gente, né? Sei lá, 10 mil mortos num tsunami. A gente não consegue assimilar. Pode nos horrorizar, pode nos chocar, as imagens podem nos chocar, mas a gente não consegue assimilar essa imagem. 10 mil mortos de fome, sabe, em algum país da África, ou da Ásia, ou da América Latina. A gente não consegue assimilar isso. Nos parece uma catástrofe, nos parece sério, nos parece, sabe, realmente trágico, mas a gente não consegue compreender esse número. Então, quando a gente tem, por exemplo, 2 mil mortos por dia no Brasil agora, e é um número que talvez continue aumentando, o que é cada vez mais atroz, né, absurdo, nós não conseguimos assimilar esse número. Então entra assim um valor, 2 mil, e aparentemente, se não nos diz respeito diretamente, a gente não consegue assimilar a dor, a gente não consegue assimilar a catástrofe, a gente não consegue lidar com esse número. A não ser que impacte pessoalmente alguém, uma pessoa, é difícil compreender a dimensão do dano, né, desse estrago que é equivalente a uma guerra. E ontem eu falei, né, sobre esse fundo do poço que a gente está entrando, e pensando nessa analogia com guerra, né, se a gente for pensar, por exemplo, em países que acabaram a Segunda Guerra Mundial totalmente devastados, Alemanha e Japão. Quando você vê as cenas posteriores à guerra, né, acabou a guerra, você encontra ali cidades inteiramente devastadas. Sabe, regiões que perderam um percentual enorme da sua população, tanto civis quanto militares. Então era um estrago tremendo. E apesar disso, apesar desse enorme estrago, dessa devastação que era física, emocional, era uma devastação política, era uma devastação econômica, esses países conseguiram se reerguer. Hoje, a Alemanha é o país mais poderoso economicamente e politicamente da Europa, da União Europeia. E o Japão também é uma potência.
tecnológica, é uma potência econômica também. Claro que essa noção, né, de que esse estrago ele pode ser recuperado um dia não reduz de nenhum modo, né, não minimiza de nenhum modo, não alivia de nenhum modo a dor atual. O que eu digo para vocês, né, que eu já disse, é se cuidem, se protejam, sobrevivam, cuidem dos seus próximos, não tem outro jeito, não tem outro jeito. A gente adoraria que nesse momento agora, março de 2021, o Brasil já estivesse vacinando, já houvesse compreendido, né, o governo brasileiro houvesse compreendido a dimensão do desafio, que houvesse se posto à altura do desafio e realmente dado algum tipo de conforto para os brasileiros. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Você tem o Bolsonaro no churrasco, gargalhando com os amigos, com outros políticos, então isso não vai acontecer. O governo federal abandonou os brasileiros, esse é o fato, então resta agora confiar um pouco nos governos estaduais, nos prefeitos que tenham um mínimo de consciência e confiar nos próprios brasileiros. As próprias pessoas agora, os próprios cidadãos, quem tem voz, quem tem um mínimo de visibilidade, quem tem um pouco de influência, precisa agora fazer a sua parte e ajudar a tentar ultrapassar esse momento. Essa é uma guerra que o Brasil está perdendo, sairá devastado, mas pode se reconstruir depois. E, sinceramente, eu lamento tremendamente a todas as pessoas que perderam algum parente, algum amigo, alguém próximo, pessoas que tiveram a doença, que foram infectadas e tiveram, ficaram graves. Então, é simplesmente lamentável, lamentável. Eu acho que a gente tem que ver esses exemplos desses dois técnicos, né, que demonstram como essa indignação ela tem que ser em múltiplos níveis. Ela tem que ser no nível político, conceitual, no nível acadêmico, cientistas, pesquisadores que vão denunciar o que está acontecendo, tem que ser no nível do esporte também, do entretenimento, apresentadores, artistas, atores, músicos, influenciadores, youtubers, pessoas que possam vir aqui falar, gente, isso é um absurdo, foi isso que aconteceu, isso aqui é falso, é mentira, é fake news, não confiem nessa personalidade, se cuidem, se protejam, que a gente precisa sobreviver, é isso. Nesse momento agora, a meta é sobreviver. E depois, daí vem a reconstrução, né? Depois vem a reconstrução. Depois vamos ver o estrago, vamos ver o que aconteceu e tentar reconstruir. Eu quero saber o que vocês pensam nessas duas falas, né? Tanto do técnico do Palmeiras, o Abel, quanto do Lisca, falando aqui. E a importância dessas vozes, né? Pessoas que vêm aqui e falam, gente, olha só, ó, absurdo, não tem o que fazer. Fique em casa, se proteja. É isso. Me digam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, porque, de certo modo também, boa parte desse comportamento irresponsável das pessoas eu vejo como ignorância, né? E para evitar a ignorância, só o conhecimento mesmo. Quando a pessoa aprende, ela é bem menos manipulável. Então, se torne um aluno lá. Eu estou agora com um curso de escritas narrativas para quem quer aprender a escrever e confira nos livros sobre Bolsonaro e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. E se cuidem, gente, se cuidem, que o negócio é sério. Tchau.